E você que nos acompanha já através do Facebook, já temos a possibilidade também em vídeo de trazer para você um convidado que sempre tem nos auxiliado a entender os assuntos da política, as articulações e movimentações em Brasília. Está ao vivo conosco o deputado federal pelo PSL aqui pelo estado de Goiás, Vitor Hugo. É sempre uma satisfação recebê-lo aqui no Sistema Sagres. Um abraço. Bom dia, deputado. Bom dia, Rafael. Prazer estar aqui junto com a Cileide, com a Jéssica também, com todos os nossos ouvintes aí da Rádio Sagres. Sempre um prazer estar aqui. Cileide Alves também nos auxiliando na entrevista. Cileide. Bom dia, deputado. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Bom, a gente falou agora há pouco, né, sobre a sua opinião a respeito aí da bancada de Goiás, mas eu queria conversar com o senhor a respeito do PSL. Mais uma vez, o PSL está dividido. O senhor colheu a assinatura, me parece que de 32 parlamentares e apresentou ao Rodrigo Maia pedindo para que o seu partido seja incluído no bloco do Arthur Lira. Foi acatado? Já está oficializado? Bom, Cileide, bom dia. Nós estamos em meio a essas articulações, né? Nós colhemos assinaturas de 32 deputados federais do PSL. É muito mais do que a maioria absoluta, como o regimento interno da Câmara prevê. Essa decisão não é uma decisão do presidente do partido, né? Embora o Bivar tenha anunciado diversas vezes que o PSL estaria apoiando o Baleia Rossi, dá para ver que pela maioria absoluta da bancada e como o regimento interno da Câmara prevê que essa é uma decisão da bancada e não uma decisão do presidente do partido ou da liderança do partido, então a vontade da maioria tem que ser respeitada, né? Nós submetemos esse documento assinado por esses 32 deputados ao presidente Rodrigo Maia, que vai deliberar sobre esse documento. Nós submetemos também, eu fiz uma consulta à Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados, que é o órgão da Câmara que é responsável por fazer a defesa das prerrogativas dos mandatos dos parlamentares, e porque eu imaginava, como efetivamente está acontecendo, que o Bivar iria alegar que as assinaturas dos deputados suspensos não valeriam, né? São 17 deputados suspensos. Então, eu fiz essa consulta prévia e o parecer da Procuradoria Parlamentar foi no sentido de que as assinaturas são válidas, e nesse sentido eu fiz uma solicitação a cada membro da mesa diretora da Câmara dos Deputados, que são 7 membros, para que eles se manifestem também a respeito da validade. Então, vai haver agora uma reunião às 10h30 da manhã entre os membros da mesa, né, que é o Rodrigo Maia e mais 6, né, são 2 vice-presidentes e 4 secretários, todos deputados federais. E se não houver uma deliberação informal, ou pelo menos, né, o convencimento do Rodrigo Maia de que essas assinaturas têm que ser válidas, vai haver uma convocação extraordinária da mesa, que pode ser feita por até 4 membros, e nós temos os 4 membros que farão essa convocação, e na parte da tarde ou amanhã pela manhã, então esse parecer muito provavelmente será aprovado e as assinaturas serão válidas. Então as chances hoje do PSL ficar no bloco do Arthur Lira são muito grandes. Agora, deputado, como a votação é secreta, o senhor não tem como garantir o voto de todos os deputados, só desses 32 que assinam a lista. Isso significa que ainda pode não dar maioria para o candidato Arthur Lira? Isso é verdade. Como a votação é secreta, na verdade, nem dos 32, né? Algum dos 32 pode eventualmente votar a favor do Baleia Rossi ou de qualquer outro candidato que se apresente de maneira avulsa, mas é preciso esclarecer que, no caso do PSL, seria uma grande contradição. Imagina alguém do PSL que foi eleito, né, com as bandeiras de direita, né, lutando contra tudo que a esquerda fez no Brasil, né, lutando contra o PT, PCdoB, PSB, PDT, PV, Rede, e todos esses partidos confluíram numa candidatura
na candidatura do Baleia Rossi. Embora o Baleia Rossi seja do MDB, MDB esse que foi o grande patrocinador, impulsionador do impeachment da Dilma. Então veja o grau de comprometimento que o Baleia deve ter, né? Deve ter feito, o quanto de promessas que ele deve ter feito para a esquerda, para que ele conseguisse angariar esses votos. Ele justamente foi um dos grandes articuladores aí para que a Dilma saísse. Então, na minha visão e na de 32 deputados federais, e vou dizer de outros deputados federais também do PSL, que preferiram não assinar com medo de represálias do partido, mas que disseram que vão votar no Arthur, é uma postura absurda o PSL se juntar a partidos como esse, que defendem tudo aquilo contra o que nós lutamos, né? Então, por isso que nós fizemos esse movimento e temos esperança aí de que hoje, na parte da manhã, ou no máximo até amanhã de manhã, essas assinaturas sejam validadas e o bloco seja efetivamente criado com o PSL do lado do Arthur Lira. Deputado, mas o Arthur Lira, se for para olhar o discurso, o Arthur Lira também é estranho vocês estarem na chapa dele, porque o Centrão também representa tudo aquilo que vocês negaram. A política tradicional, é dando que se recebe, né? O presidente da República tomou posse contra esses discursos, se negou a aliar ao Centrão e agora não só apoia o Centrão, como está discutindo aí até uma reforma administrativa para abrir espaços para o Centrão no governo. Então, parece-me que contradição por contradição, qualquer opção representaria isso, não? Bom, primeiro, a reforma administrativa não tem nenhuma ligação com a vontade de abrir espaços para nenhum partido, né? A reforma administrativa é algo muito mais estruturante. Talvez você esteja se referindo a uma reforma ministerial, mas mesmo a reforma ministerial, se vier a acontecer... Sim, não é falar ministerial. A reforma ministerial, que a gente não sabe se vai acontecer ou não, ela é natural que ocorra de tempos em tempos, mais na metade do caminho. Né? Nós estamos aí há 2 anos que passaram do governo e temos mais 2 anos, seria natural que se fizesse isso. Agora, a imprensa criticava o governo quando não tinha base. Um governo sem base e tal. Eu era um líder do governo que não tinha base, e o governo realmente, né, no primeiro ano, de modo especial, não tinha o ímpeto de se criar uma base para o governo. Mas o presidente preparou ao longo desse ano inteiro, né, os decretos da CGU para poder possibilitar a indicação de cargos, né, e garantir que seja uma pessoa, que fosse uma pessoa com escolaridade, com experiência, com formação idônea. Então foi preparado o terreno para que houvesse uma composição com o parlamento, e quem colocou essas peças no tabuleiro não foi o presidente. Eu me refiro aos deputados federais que foram eleitos pelas suas bases. A população elegeu os deputados federais. E a formação de uma base é um princípio básico de qualquer governo. E o governo federal vai ter que ter uma base, ou tinha que ter uma base. Isso foi acelerado por causa da questão do Covid-19, né, onde nós tínhamos que dar respostas rápidas e eficientes, oportunas, que foram dados, auxílio emergencial, ajuda a estados e municípios, né, orçamento de guerra, decretação da calamidade pública e tantas outras respostas, justamente porque nós tínhamos uma base, né? E a base é composta pelos deputados que foram eleitos, não foi o presidente que escolheu os deputados. E agora nós temos uma questão pragmática posta, que você, Silene, falou muito bem, né? Nós temos aí 2 candidatos, Baleia Rossi e Arthur Lira, e temos que fazer uma escolha. É lógico que sempre na política vai haver vantagens, desvantagens, pontos positivos, pontos negativos, mas nessa composição e nessa avaliação, o fato da esquerda toda ter se congregado em torno do Baleia Rossi impede qualquer avaliação posterior, inclusive. Não interessa mais o que ele... qualquer atuação do Baleia, né? Qualquer votação anterior dele, se ele estava... mais próximo do governo ou não interessa, porque ele trouxe para si toda a oposição. Imagina, 141 deputados de oposição, ou toda a oposição, os partidos todos de oposição, estão com o Baleia. Ele não pode estar fazendo compromissos que atendam ao interesse do governo e, na nossa visão, que atendam ao interesse do país.
Deputado, nesse final de semana o presidente da República declarou apoio ao candidato Rogério Pacheco do DEM lá na disputa pelo Senado. No caso da Câmara, ele vai se envolver pessoalmente também? O presidente tem sido muito cauteloso nessa relação com o Legislativo no que diz respeito às eleições, porque presidentes no passado que se envolveram muito diretamente acabaram tendo problemas na sequência, né? Dizem aí os mais antigos aqui no parlamento que a Dilma tentou fazer um presidente da Câmara de maneira muito explícita e, se não me engano, era o ex-líder do governo dela, o Arlindo Quinagli, e que já tinha sido presidente da Câmara, e na sequência, como não conseguiu, né, houve todo um movimento contrário a essa, até de repulsa, né, essa intromissão do presidente, ou da presidente naquele momento, no processo eleitoral da Câmara, e isso depois foi um dos motivos que levou aí ao impeachment também, né, uma das motivações políticas, né, do impeachment. Então, eu acho que o presidente anda bem quando ele tem cautela e quando ele é bem discreto nessas preferências para não ter qualquer dissabor na sequência. Eu não sei se ele vai se manifestar de maneira mais contundente, mas para nós está muito claro que a melhor opção, na nossa visão e da maioria absoluta do PSL, é o Arthur Lira, que inclusive vai estar em Goiânia hoje, aí mais tarde, né? Vamos ter um jantar aí com o governador e eu vou participar desse jantar também aí no Palácio das Esmeraldas. Rafael? Nós estamos ao vivo com o deputado federal Vitor Hugo. Deputado, o senhor recentemente, como líder do governo no Congresso, muito próximo dos assuntos relacionados às articulações do PSL. E aí mais uma curiosidade mesmo. Já existe alguma novidade, alguma movimentação em relação à filiação do presidente a um outro partido? Como está a Aliança pelo Brasil, ou efetivamente o próprio PSL, se há uma aproximação nesse momento com o presidente nesse sentido? Bom, o que o presidente tem falado, Rafael, é que ele vai dar o prazo aí até março, abril, para verificar se a aliança estará criada, né? E a partir daí ele vai, se não estiver, vai buscar outras alternativas. Nós estamos fazendo e fizemos todo o esforço, né, para conseguir assinaturas. Em Goiás nós temos mais de 7 mil fichas, uma grande parte dessas fichas já está no sistema e esperando julgamento por parte da Justiça Eleitoral para serem contabilizados como apoios válidos, né? E temos aí dezenas de postos de coleta de assinaturas espalhados também por outras dezenas de cidades aí goianas, todos os dias coletando e enviando. Temos um posto logístico na CEGO, né, em Goiânia, que temos apoiado muito, inclusive escaneando as fichas, né, temos advogados nos ajudando a validar e a colocar no sistema. Então, assim, nós estamos a todo vapor e tenho certeza que outros estados também estão fazendo isso. Nós temos agora que crescer a quantidade de fichas, mas sabendo das dificuldades de julgamento, a própria pandemia, tudo isso dificulta. Pode ser que a gente não consiga chegar ao objetivo, né, de ter o partido criado até março e abril, e na minha avaliação o PSL cada vez menos é uma alternativa, né, diante dessa aproximação que o PSL fez aí, né, com esses partidos de esquerda. Imagina o PSL formando bloco com PT, PCdoB, PSB, PDT, Rede. Na nossa visão, realmente é um grande contrassenso, até uma traição ao eleitor que confiou, né, que o PSL levantaria uma bandeira de direita, conservadora. Então é bem complicado para a gente ver uma situação como essa. Eu vi, o PSL publicou uma nota aí de esclarecimento, dizendo que as assinaturas não seriam válidas e tal. Foi a publicação do PSL Nacional que teve mais comentários, mais de 700 comentários, 95% ou mais que isso, batendo no PSL, criticando a atitude do PSL, né, de se aproximar. E poucos deputados têm tido, do PSL, que apoiam essa iniciativa, têm tido a coragem de
defender essa manobra. Um dos deputados que tem tido essa coragem, é preciso ressaltar, é o delegado Valdir, que inclusive foi aí às redes sociais, lá nessa postagem do PSL, e fez defesa, argumentou, mas eu vi que muitas pessoas ficaram decepcionadas com ele e com o PSL, e certamente ficaram decepcionados com outros deputados que se posicionaram assim, porque é um deputado que foi eleito com a bandeira de direita e que agora quer se congregar com partidos de esquerda, né? E realmente me parece um contrassenso. Então o PSL cada vez menos uma opção, e aí tem vários partidos grandes e pequenos que já fizeram convites ao presidente, mas ele está conduzindo esse processo de maneira muito pessoal e direta, né? Até porque a eleição principal é a dele, né? E nós vamos segui-lo no partido que ele escolher, no momento que ele achar mais conveniente. No seu caso especificamente, o senhor já teria alguma alternativa, algum plano em vista? Nesse momento eu não posso sair do PSL, né? Porque a lei não permite que a gente se desfilie. Era muito provável que se a gente, qualquer um desses, inclusive, que discorda dessa aproximação com a esquerda, se nós saíssemos do PSL voluntariamente, nos desfiliássemos, muito provavelmente enfrentaríamos na sequência um processo aí para tomada do nosso mandato, né? Infidelidade partidária. Então, embora a gente tenha visto aí as manifestações do PSL muito contrárias a tudo aquilo que o próprio PSL defendeu na campanha de 2018, né? Mas certamente enfrentaríamos, seria um desgaste muito grande, né? Um gasto de esforço imenso nesse sentido. Então, eu não posso sair do PSL nesse momento, mas assim que a janela for aberta, deve acontecer mais ou menos daqui a um ano, ou se ocorrer um processo de expulsão ao longo do tempo, né, aí a gente poderia sair do partido, e eu vou para o partido que o presidente tiver ido. Deputado Vitor Hugo, muito obrigado por ter falado ao vivo aqui com a Sagres. Tá bom, prazer. Rafael, um grande abraço para você, para a Cileide, para a Jéssica e para todos aí que nos assistiram ou que nos ouviram aí no Sistema Sagres. Muito obrigado, então. Eu que agradeço, nós que agradecemos, deputado Vitor Hugo, deputado federal pelo PSL aqui no estado de Goiás. Até recentemente, deputado Vitor Hugo era o líder do governo, líder do presidente Jair Bolsonaro lá no Congresso Nacional. Os destaques e a íntegra desta entrevista, o que de mais importante abordamos aqui com o deputado Vitor Hugo, você sabe, fica à sua disposição no sagresonline.com.br.